Olá, boa noite. Está no ar o programa Mais Saúde. Hoje nós iremos falar sobre labirintite, sobre gravidez na adolescência e também sobre outros diversos assuntos, inclusive sobre a trombose, um assunto bastante importante. Agradecendo aos meus parceiros de hoje, Yara Maquiagens, que foi quem me produziu. O contato dela é o 99186-3067, ou entre em contato também pelo Instagram dela, que é o @YaraMarinheiroMakeup. Também eu quero agradecer a Maria Gabriela Modas, quem está me vestindo hoje. A loja está localizada na Praça Antônio Dias, número 33. Parceiros também a Apolo Floricultura, que nos concedeu esse lindo arranjo de flores hoje. A Apolo Floricultura está localizada na rua Major Gotti, número 1025, ao lado do Banco do Brasil. Participe ao vivo conosco pelo WhatsApp através do 99947-4515 ou pelo telefone 3821-4488. Mande suas perguntas. Nós vamos conversar hoje sobre diversos temas, inclusive temas bastante importantes. A doutora Marcela Lima, que é otorrinolaringologista. Nome complicado de falar, né, doutora Marcela? O nome é difícil, mas a especialidade é até bem descomplicada. Com certeza. Doutora Marcela vai falar com a gente sobre a labirintite. Doutora Marcela, é um problema que atinge muitos brasileiros, não é verdade? Sem dúvida. A gente pensa que é algo que há quem pense que é algo raro de acontecer, mas é muito prevalente e compromete muito a qualidade de vida de muitas pessoas e limita muito, né? Porque atinge a parte do trabalho da pessoa e as atividades sociais também. Vamos lá, doutora Marcela. Agora vamos começar a falar sobre a própria doença e você vai falar para nós o conceito de labirintite, que muitas pessoas acham que é só tonteira, né? Sim. O que na verdade é labirintite, doutora Marcela? Gabriela, essa pergunta é a mais importante, porque o que acontece? Atualmente, teve até uma campanha recente na Sociedade Brasileira de Otorrino pedindo para as pessoas pararem de falar isso, parar de falar labirintite. Por quê? Porque o nome correto da doença não é bem esse. Quando o paciente tem uma doença no labirinto, né, a gente chamaria de vestibulopatia, e a gente pode até falar de uma labirintopatia. Só que quando a gente pensa em labirintite, você tem que falar que tem uma inflamação no labirinto. E esses pacientes, muitas vezes, têm uma tontura. Essa tontura desses pacientes tem um caráter, uma sensação de movimento, né, de tudo rodar, ou o ambiente está rodando, ou ele sente que ele está rodando, mas algo que não é real, ou seja, na prática, obviamente, o ambiente não roda. E muitas vezes ocorre por razões diversas, são doenças várias, mas não bem uma inflamação do labirinto. E é muito preocupante quando a gente pega e coloca tudo nessa caixa, chama tudo de labirintite. Por quê? A partir do momento que você não define qual doença que o paciente tem, qual doença específica do labirinto ele tem, você não consegue fazer um diagnóstico e não consegue fazer um tratamento. Então, a gente tem, dentre as doenças do labirinto, tem a enxaqueca, que afeta o labirinto. A gente tem uma doença que é a doença de Meniere, que afeta o labirinto. A gente tem a neurite, que afeta o labirinto, que é a inflamação do nervo. A gente tem a mais comum de todas, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é quando a gente tem um desprendimento de partículas dentro do labirinto. E, com isso, o paciente, quando movimenta na cama, aquele tipo, virei na cama e tudo rodou, doutora. Foi rapidinho, mas quando eu virei, tudo rodou. Então, assim, você percebe que são doenças distintas. Não é tudo que é labirintite. Só que o paciente chama assim, muitas vezes, inclusive para poder se expressar. E o problema é quando os profissionais de saúde, os médicos, também definem dessa forma, como labirintite. Porque o paciente fica estereotipado, ele chega estigmatizado, ele chega num ambiente e fala, eu tenho labirintite. Aí você dá um medicamento genérico, que vai, como se fosse um medicamento para dor, para o paciente que tem dor de cabeça, que vai amenizar os sintomas dele, mas não vai curar ele, porque você não definiu o diagnóstico. É preciso fazer os exames tudo corretamente, né, doutora? Exatamente. Agora, doutora, você disse aí em relação a essas outras doenças aí, essas são os tipos de labirintite ou não? São doenças do labirinto. O que é o labirinto, na verdade, doutora Marcela? Importante falar isso. O que a gente tem? Dentro da orelha, por isso que até que é uma especialidade que o otorrino, uma área que o otorrino age, né? Porque dentro da nossa orelha, lá na região mais interna, a gente tem uns canais, chamam canais semicirculares, e a gente tem outros órgãos também, que a gente chama de sacro e utrículo, que são
pequenininhos. E lá funciona um pouco, tem a percepção mais periférica do nosso equilíbrio. Então, quando você mexe a cabeça, as células que estão lá dentro percebem essa movimentação e informam para demais órgãos no nosso corpo, inclusive principalmente para o cérebro, para o cerebelo, que é outro órgão importante para o nosso equilíbrio. E com isso a gente é capaz de manter a postura da cabeça, a postura do corpo, andar, fazer movimentos, né, difíceis, dançar e etc. Então, o labirinto é essa estrutura. E, por algum motivo, ela pode estar acometida. E pode ser algo que está acometendo ela, ou até outras estruturas que se conectam a ela e são importantes para o nosso equilíbrio, que nem, como eu disse, o cérebro, o cerebelo. Então, a gente tem que entender isso bem, porque quando o paciente está com a labirintite, muitas vezes ele pode ter até uma doença lá no cerebelo, né, algo grave. Você pode ter um AVC isquêmico que dá essa percepção das coisas rodarem. E você pega e pensa, não, é labirintite. É uma coisa simples, meu vizinho teve, não é nada importante. E, às vezes, é um AVC isquêmico, um derrame, né? Às vezes é um tumor, né, em casos raros. Mas a gente tem que dar atenção para esse paciente, quando vai no consultório, conversar através dos sintomas dele e dos exames, do exame clínico e exames complementares, definir qual doença do labirinto que esse paciente tem. Labirintite é um nome genérico, as pessoas começaram a chamar de labirintite. Mas, assim, o importante é ele procurar um profissional, né, que tem entendimento da área, para poder enquadrar ele numa doença específica e dar continuidade ao tratamento de forma eficaz. Agora, o interessante, doutora Marcela, geralmente, como você mesma disse, todo mundo que sente uma tonteira fala que é labirintite. A labirintite tem vários fatores ali, vários outros sintomas e, na verdade, não é apenas a labirintite que está relacionado à tonteira, não é verdade? Não. Tudo deve ser investigado com muita cautela, né? Isso mesmo, isso é importante, até uma abordagem muitas vezes multidisciplinar, né? Porque tem paciente que fala que tudo roda. Quando a gente percebe, né, aquele movimento, aquela sensação de movimento assim do corpo, né? Geralmente tem associação com doenças que vêm do labirinto mesmo. Tem essa correlação e ela costuma estar correta. Mas tem outras tonteiras que o paciente fala, tipo, tem escurecimento visual, cabeça vazia. Tem várias outras percepções que o paciente enquadra como labirintite e que às vezes é um problema assim, do cardiologista resolver, do neurologista resolver, de outras especialidades, entendeu? Arritmias, hipotensões, alterações da pressão arterial. Então, assim... Muita coisa está relacionada aí com a tonteira, muita, né? Coisa. Então, assim, mesmo que ele não vá, a princípio, no profissional, né, no otorrino ou no neurologista que tenha entendimento da área, é importante que ele procure um médico, que aí, às vezes, vai conseguir enquadrar ele e vai falar, olha, você tem que procurar um otorrino, você tem que procurar um cardiologista. Direcionar o paciente. Não escutar assim, meu vizinho teve labirintite, esse remédio aqui, eu vou tomar e vai resolver. Automedicação, né, doutora Marcela? Infelizmente, não dá certo. Agora, doutora, o que pode levar o paciente a ter uma labirintite? Quais são as principais causas dessa doença? Então, a principal causa, hoje em dia, realmente chama-se vertigem posicional paroxística benigna. Nome complexo. Muito complexo. A gente resume como VPPB. O que acontece? Por algum motivo, tem um desprendimento de uma partícula. Sabe quando a gente fala de cálculo renal? Sim, etc? A famosa pedra nos rins. A pedra nos rins. Às vezes tem um cálculo no labirinto. Eu te falei que são canais, né? Então, às vezes, uma pedrinha que tem que ficar numa posição específica, que está ali sem causar problema, ela desprende. Tem casos de pacientes, inclusive pacientes meus, que bateram a cabeça em algum lugar, fizeram um movimento brusco com a cabeça, ou fizeram um tratamento de dente que teve muita vibração da cabeça, desprende essa partícula. E ela fica solta nesse canal, dentro de um líquido. E aí ela muda, ela deixa esse labirinto muito sensível. E aí quando esse paciente vira a cabeça, eles notam muito na cama, vão virar a cabeça na cama, né, ao acordar, ao deitar, tudo roda. Ele fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tá tudo rodando. Fica paradinho, tudo normaliza. Rodou a cabeça de novo, tudo roda de novo. Então, essa é o que tipicamente eles chamam de labirintite, é o mais comum. É um quadro que tem um tratamento até relativamente simples, dependendo do caso do paciente. A gente faz umas manobras com o paciente, a gente identifica, né, qual tipo de VPPB que esse paciente tem, faz umas manobras com esse paciente, às vezes precisa de mais de uma consulta, e volta tudo para o lugar, o paciente mexe a cabeça e fica tudo ok.
Agora, uma curiosidade minha, doutora Marcela, eu acho que várias pessoas já te relataram isso no consultório. A gente está dormindo, vai, acorda e levanta de uma vez da cama. A gente se sente um pouco tonta ali. Isso pode estar relacionado com a labirintite ou não tem nada a ver? Não, geralmente não tem a ver não, Gabriela. Geralmente é tipo assim, é uma questão de pressão, assim, né? Se levantou muito rápido, aí com isso pode dar até um escurecimento visual, dependendo do caso, né? Mas não tem a ver com labirinto, não. Ainda labirinto bem. É mais aquela coisa assim, rodou, tudo rodou. Entendeu? É pior, né? É mais complicado. O paciente sente muito enjoo associado, náuseas. Tem paciente que fica com muito mal-estar. Doutora Marcela, você citou um pouco dos sinais apresentados, mas eu gostaria agora de saber quais são os primeiros sinais que o paciente apresenta quando tem a labirintite, inicialmente. Então, vai depender muito do tipo de labirintite, né? Então, como eu disse, tem doenças do labirinto que estão associadas à enxaqueca. Então, tem pacientes que, assim, por algum gatilho, tipo, eu não estou dormindo bem, estou meio cansado, estressado, questões hormonais, alimentação, por algum motivo, ele tem uma crise de enxaqueca, começa com a dor de cabeça. E aí, com isso, ele também começa com a tontura, a vertigem associada, né? Tudo fica tonto, as coisas começam a rodar. Esse é um dos casos. Tem outros pacientes que têm sintomas auditivos associados. Então, tem pacientes que têm zumbido. Aí o paciente está tranquilo. Essa doença específica, a doença de Meniere, por exemplo, paciente, por algum motivo também, às vezes um gatilho, hábitos de vida, etc., mas tem uma relação genética, hereditária, esse paciente percebe o zumbido, o ouvido tampa, tudo começa a rodar depois. E aí, geralmente, associado à náusea, né? Porque você vê tudo rodando, não tem como você Querendo ficar... ou não, a pessoa fica tontinha, né, doutora Marcela? Fica tonta, passa mal. Alguns casos vomitam muito. Tem paciente que tem casos graves de vertigem, um labirinto muito acometido. Esses pacientes têm que ser internados. Eles vomitam muito, desidratam. Então, depende de uma assistência maior. Agora, doutora Marcela, crianças também podem ter labirintite, porque a gente acredita e acha que a labirintite atinge somente pessoas mais velhas, acima de, por exemplo, 45 anos. Mas não, né, doutora Marcela? Essa doença, a labirintite, ela pode atingir diversas faixas etárias, né? Não, é uma ampla, né, gama da idade que pode atingir. Você tem crianças pequenas. Tem até doenças que são precursores da doença do labirinto, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem o torcicolo congênito, que tem alguma associação com a criança que vai vir a desenvolver problemas no labirinto. Tem o paciente que tem a vertigem benigna da infância. Então, realmente, o labirinto ele pode ser ativado de uma forma ruim em diferentes idades. Entendeu? Aí depende muito da predisposição desse paciente a desenvolver essa doença. Mas a gente não pode negligenciar, não. Isso pode acontecer. E, assim, dependendo da faixa etária, doutora Marcela, é claro que cada caso é um caso. Mas a faixa etária depende... Por exemplo, pessoa mais velha, a labirintite ela pode atingir de forma mais grave ao paciente ou não? É criança, então não é tão grave assim, não precisa de tratar, não precisa se preocupar. Tem essa... Não, independente do caso, a gente tem um comprometimento da capacidade do indivíduo, né? Porque você imagina, você tonta, as coisas rodando, você não consegue fazer você não consegue pegar um carro, você não consegue, você subir na moto é perigoso. Viajar, você passa um mal tremendo. Então, assim, é um paciente que demanda uma atenção e um tratamento independente da idade, né? Caso que a gente, não é algo que a gente possa subestimar. Inclusive porque há os casos que entra o diagnóstico diferencial de doenças graves, né? Tem pacientes com tumores lá no cerebelo que iniciam como um quadro que eles pensam que é um labirintite, as coisas rodam, o equilíbrio fica comprometido. Então, se a gente não perceber os sinais de gravidade em todos os pacientes, em todas as idades, nós acabamos negligenciando questões graves, entendeu? Sempre tratar, sempre dar atenção para o paciente, entender que não é tudo a mesma coisa, né? Não tem um remedinho mágico que você dá para todo mundo e todo mundo vai ficar bom. Então, a gente demanda mesmo aquela atenção. É uma doença que sensibiliza muito o paciente, sensibiliza os familiares. Já tive pacientes jovens, pacientes assim, muito ativos,
jogavam futebol, etc., e ficaram comprometidos em suas atividades por conta de ter uma crise intensa, uma doença grave que atingiu esse labirinto. Doutora Marcela, o interessante também é que você falou aí, são vários, inúmeros sintomas da labirintite, né? É interessante que, por exemplo, a pessoa, como você mesma disse, está em casa, sente uma dor de cabeça, vai lá, toma um remédio para dor de cabeça, vai tomando esse remédio para dor de cabeça, vai fazendo a automedicação em decorrência desses sintomas que a pessoa acha que não são graves e pode ser uma labirintite, a pessoa não sabe, né? Não só labirintite, mas também outras doenças graves que começam com pequenos sinais simples, não é verdade, doutora Marcela? Então, esse é o problema da automedicação que eu tenho muito receio, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente começa a se automedicar, a gente adormece aquele sintoma. O paciente não fica sentindo nada. O sintoma, né, doutora Marcela? O sintoma. E aí, com isso, se for uma doença grave, ou uma doença que às vezes você precisa entrar com medicação específica em um tempo, tem um tempo hábil para você ter um efeito, você perde aquela janela de tempo e a capacidade de tratar o paciente bem, porque ele ficou em casa tomando um medicamento que atenuou os sintomas. Então, a automedicação é muito preocupante. Eu acho que em todas as áreas. No otorrino também. Claro. Agora, doutora Marcela, vamos falar sobre aparelho auditivo. O aparelho auditivo está relacionado com a labirintite aí? Ele pode ajudar? Então, a gente tem uma doença específica, crônica, que atinge o labirinto. Tem pacientes que sofrem muito com isso, que chama doença de Menier. Uma coisa que a gente tem que entender é que está muito perto ali a região da audição, o órgão responsável pela audição mais interno, que a gente chama de cóclea, e o labirinto posterior, que é onde estão os canais semicirculares, esses que são responsáveis. Então, eles estão muito próximos, eles têm uma relação entre si. Então, tem uma doença específica, que é a doença de Menier, que o paciente desenvolve, além das vertigens recorrentes, essa tontura horrorosa, o paciente também vai desenvolver a perda de audição e zumbido. É o que você falou antes, né, doutora Isso. Marcela? Então, para esse paciente específico, o aparelho auditivo é extremamente importante. Mas, de forma geral, eu falo uma coisa que eu tento sensibilizar meus pacientes, o aparelho auditivo, ele é importante além desses casos. Sempre, independente de ter associação ou não com a doença do labirinto, o aparelho auditivo, ele estimula o cérebro do paciente, entendeu? Ele socializa o paciente, ele impede a evolução de quadros de demência. Isso daí está comprovado na literatura. Então, aquela resistência do uso do aparelho, os pacientes têm que repensar um pouquinho, porque é perigoso, consequências mais graves quando a gente fica sem esse estímulo, entendeu? Sem esse estímulo sensorial importante que é a audição. Doutora, o que pode agravar, acentuar as crises de labirintite? Existem alguns fatores de risco aí, algumas coisas que o paciente faz e que pode estar acentuando, piorando a situação dos sintomas? Sem dúvida, sim. Eu acho muito importante esse programa, né? Nem agradecer a oportunidade de estar aqui, mas por essa possibilidade de informar, né, com certeza, o maior número de pessoas. E tem umas orientações gerais que são legais a gente fornecer, que é o seguinte: o abuso de doce está muito associado. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do abuso de doce, porque a gente está numa cidade, né, de interior, que tem um tanto de comida gostosa, né, pamonha. Olha só, o doce está relacionado, então, hein? Está muito relacionado. Então, assim, e até mesmo quando é naquele doce, mas assim, o bolo, né, a rosca, tá tudo ali no doce. Então, aquele abuso de doce é um problema, é uma das questões. Outra questão importante é a privação do sono. Então, no paciente que já tem tendência, se ele não dorme bem, se não tem bons hábitos de sono, ele pode ter uma tendência maior a ter crises também. Outra questão muito importante é o abuso de bebidas estimulantes. Cafeína. Café é bom demais. Só que, se a gente abusar dele, a gente pode ter uma tendência, principalmente, como eu disse, no paciente que já tem a predisposição a ter mais crises de vertigem. Então, eu sempre peço para meus pacientes manterem bons hábitos de vida, né, tentar ser mais saudável possível, não fazer jejum prolongado. O labirinto é muito dependente dessa relação da glicemia no nosso organismo. Então, mesmo, né, comer doce demais e também não ficar sem se alimentar. Eu falo assim, hoje em dia tem vários, né, uma literatura mostra benefícios em algumas dietas, jejum intermitente, etc. Só que para o paciente que tem a sensibilidade, que tem a tendência a ter a doença, ficar mais de 3 horas sem se alimentar, fazer esses processos de jejum prolongado, não manter bons hábitos, beber café demais, refrigerante demais,
isso daí vai trazer uma maior tendência a ele ter as crises aparecerem. São coisas que a gente jamais imaginaria, né? Não. Alimentação relacionada ao labirinto, enfim. Doutora Marcela, eu volto daqui a pouco com você. Nós vamos para um breve comercial. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre labirintite. Voltamos no programa Mais Saúde com a doutora Marcela, que é otorrino. A gente está falando sobre labirintite. É um assunto bem amplo aí, na verdade, doutora Marcela. Um assunto bastante amplo, várias dúvidas, muitas perguntas. E a gente vai continuar falando. Você terminou o último bloco falando sobre alimentação, que algumas formas de alimentação podem estar agravando a situação de quem tem a labirintite. Mas agora eu gostaria de saber como diagnosticar esse problema, através de que tipo de exames, doutora Marcela? Então, a gente tem vários exames que estão disponíveis para fazerem esse diagnóstico, mas a primeira parte, e a parte mais importante, é a conversa com o paciente. É a anamnese que a gente chama, né? Aquela entrevista que a gente faz, para a gente pontuar quais são os sintomas, entender bem o que ele sente e depois com o exame físico também, que fornece muitos dados muito importantes. Alguns casos a gente consegue já definir. Tem alguns exames especializados que avaliam bem a função do labirinto. Hoje em dia, a gente já tem vários disponíveis, né? Essa questão da avaliação do labirinto evoluiu muito ao longo dos anos. Antes a gente tinha aquela prova calórica, eu acho que tem alguns pacientes que têm até trauma com ela, a gente tem ainda, joga o ar quente ou água quente, fria na orelha, bem estimula o labirinto e a gente percebe como é que é a função desse labirinto. A gente tem outros, a gente tem o Verrite hoje em dia, tem a cadeira rotatória, que são exames bem mais específicos. E além desses exames que avaliam o labirinto, a gente tem os exames de imagem, que nos auxiliam muito em determinados casos. Então, para casos específicos, a gente tem que pedir uma ressonância, né, que vai esclarecer se às vezes é alguma doença do nervo auditivo, até quadros também que antes a gente não conseguia, pelo exame de imagem, definir um diagnóstico. Hoje em dia evoluiu tanto essa questão do exame de imagem, né, da capacidade da ressonância e dos demais exames, que a gente consegue fazer diagnósticos precisos e difíceis com o auxílio desses exames também. A labirintite é considerada uma doença grave, doutora Marcela? Sim, a gente tem pacientes que, como disse, são afastados, são incapazes. Eles são incapacitados por conta da labirintite, né? E também dos sintomas, né, doutora Por conta Marcela? dos São sintomas. bastante desagradáveis. Não, eu não quero para mim. Doutora Marcela, o que acontece com quem não trata a labirintite? Então, a doença pode evoluir, né, até um ponto realmente de incapacidade. E, como eu disse, tem quadros de labirintopatia que acabam também comprometendo a audição. E se você não usa o medicamento, também essa parte vai progredir, o paciente vai ter uma piora progressiva do quadro auditivo. E aí, é incapacidade geral, né? Não consegue trabalhar, não consegue socializar, não consegue viajar. Então, esse é o problema maior. Entendi. Agora, doutora Marcela, última pergunta para a gente finalizar a nossa entrevista. É claro que são muitas as perguntas e as dúvidas. A labirintite tem cura? Lógico que tem, graças a Deus, né? Mas tem sim, por isso que eu falei, a partir do momento que você define o diagnóstico, você consegue definir um tratamento, e com isso você pode curar o paciente. Como eu disse, tem várias doenças do labirinto. Sim. Tem algumas que você consegue curar. Como diz, já teve paciente meu falar, parece mágica. Você fez o tratamento lá, acabou. Agora, tem outras que a gente consegue controlar, diminuir as crises e dar uma qualidade de vida para esse paciente. E conscientizar o que ele tem que fazer para evitar dessas crises aparecerem, como a gente já disse, as questões dos hábitos de vida. Ok. Doutora Marcela, muito obrigada pela sua participação. Eu tinha mais um monte de pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua participação e também pelos seus esclarecimentos, que eu tenho certeza que foram bastante válidos. Obrigada a você, foi ótimo, tá? Okay. Então, agora a gente vai diretamente com a doutora Solange Evangelista, que é angiologista diretamente de Belo Horizonte, que está ao vivo conosco através do Skype, não é verdade? Olá, doutora Solange, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Muito obrigada, eu agradeço muito a vocês o convite. É muito importante para mim estar presente aí nessa cidade tão querida.
Obrigada, doutora Solange. Primeiramente, parabéns aí. Você é uma angiologista bastante reconhecida na cidade de Belo Horizonte. Dia 15 foi dia desse profissional. Meus parabéns, doutora Solange. Muito obrigada. Dia 15 é uma data que nós comemoramos essa especialidade que a gente faz sempre com tanto amor, com tanto carinho. Todo dia, para nós, é o dia da angiologia e da circulação vascular. Mas, realmente, a nossa data foi dia 15. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada eu. Doutora Solange, então a gente vai começar falando sobre trombose. A trombose, ela atinge muita e grande parte dos brasileiros, não é verdade? A trombose é uma doença que tem uma incidência, né, muito grande. E os fatores de risco, né, são vários, são fatores de riscos individuais e também fatores de riscos que são incorporados depois, né? Então, a partir de 40 anos de idade, com idade superior a 40 anos de idade, a incidência de trombose aumenta. Então, assim, a partir de 40 anos já aumenta essa incidência, de 60 anos mais, de 70, e assim vai progredindo com a idade. E outros fatores, né, como, por exemplo, obesidade também, aumenta essa incidência em pessoas obesas, portadores de varizes de grande calibre, de varizes importantes, é um fator também a mais. Se a pessoa já teve trombose durante o primeiro ano, ela tem mais risco de desenvolver novo quadro de trombose. E também existem histórias familiares ligadas a anomalias genéticas. A pessoa tem anomalias genéticas que faz com que o sangue dela tenda a coagular com mais facilidade, né? Porque lembrando o que é a trombose? A trombose é um coágulo que vai se formar dentro da veia. E esse coágulo vai impedir, então, a passagem livre do sangue naquele vaso, né? Vai haver ou uma obstrução total, uma oclusão, né? Ou parcial, para o sangue passar naquele vaso. Entendi. Doutora Solange, eu gostaria que você citasse, pontuasse agora em partes. Você falou um pouco, resumiu agora no início, mas eu gostaria que você citasse novamente quais as principais causas da trombose, o que pode levar o paciente a ter a trombose? Além dessas que eu já citei, né, como fator de idade, varizes, obesidade e tendência familiar genética, por exemplo, o anticoncepcional. Muitas mulheres, quando elas começam com anticoncepcional, principalmente se são fumantes, elas podem desenvolver um quadro de trombose. É um fator de risco. A terapia de reposição hormonal também aumenta o risco de uma trombose. Pacientes que são portadores de câncer ou que estão fazendo quimioterapia também, são pacientes que têm risco aumentado de desenvolver uma trombose. A grávida também, ela deve cuidar, né, das pernas, da circulação. É importante ela procurar uma orientação de um angiologista, usar as meias de compressão, cuidar do peso, da alimentação, porque durante a gravidez também o risco aumenta e também é aumentado logo após o parto no puerpério. Né? Muitas vezes, após um parto, a paciente ficando imobilizada, não cuida bem de uma hidratação, ela pode também desenvolver um quadro de trombose. E portadores também de doenças mais graves, cardíacas, pulmonares, infecções graves, o próprio traumatismo também, né? Um trauma pode desencadear um quadro de trombose. Pacientes que são submetidos a cirurgias de longa duração, né? Muitas vezes os pacientes já escutaram falar, uma paciente submeteu uma cirurgia de longa duração, mesmo no caso de uma cirurgia, às vezes uma cirurgia eletiva, como uma cirurgia plástica, mas de longa duração, e pode desenvolver, então, aumenta o risco de trombose. Para tudo isso, existem prevenções mecânicas, prevenções medicamentosas, para que se evite o quadro de trombose. Mas uma hospitalização prolongada, por exemplo, aumenta o fator de risco. Outro risco que chama muita atenção, não agora na pandemia, né, que as pessoas estão mais em casa, mas são as viagens aéreas de longa duração. Nas viagens aéreas de longa duração,
se a pessoa não toma cuidado com uma boa hidratação, né? Se não procura levantar ocasionalmente da poltrona, movimentar as pernas, ela corre o risco, por exemplo, de se ela toma um sedativo, se ela ingere bebidas alcoólicas no voo e fica imobilizada em voos de 10, 12 horas, aumenta também o risco de trombose venosa. Então, doutora Solange, a senhora me falou, a senhora citou uma coisa bastante interessante, um caso bastante interessante aí, que é a relação do anticoncepcional. A gente já havia falado a respeito disso com uma ginecologista aqui nos estúdios, mas é sempre bom a gente estar frisando. Por que o anticoncepcional está relacionado com a trombose? É porque a trombose ela está relacionada com os hormônios, né? Com o estrógeno, a parede dos vasos também está relacionada com os hormônios que também interferem na parede dos vasos. Então, há uma tendência do sangue de coagular mais quando a paciente está em uso de anticoncepcional. Outro fator também que eu queria aproveitar nessa pandemia em relação à trombose é que muitas pessoas estão ficando em casa, em home care, né? Trabalhando e ficam, às vezes, muitas horas diante de um computador, assentadas, imobilizadas, e esquecem de se hidratar bem, porque a hidratação é muito importante também na prevenção, e não levantam ou ficam durante muitas horas de frente de uma televisão, e com isso nós temos visto desenvolver quadros de trombose nesse comportamento durante a pandemia. Doutora Solange, quais são os primeiros sintomas e sinais apresentados por um paciente que podem estar desenvolvendo a trombose? A trombose, ela é uma doença um pouco assim, vou dizer, traiçoeira, porque em quase 50% dos casos pode ser assintomático. O paciente pode estar desenvolvendo uma trombose e não ter sintoma nenhum e já ficar sabendo da trombose através de uma complicação. Depois eu posso citar quais são as complicações. As complicações podem ser locais na própria perna, né, ou pode ser um deslocamento daquele coágulo indo para o pulmão e provocando embolia pulmonar. Mas quando o paciente tem os sintomas, respondendo a sua pergunta, os sintomas mais comuns são a de dor, né, que é uma dor como se fosse assim, uma contratura muscular, que a musculatura tivesse muito enrijecida, endurecida naquele local. O local mais comum de começar a trombose, 90% dos casos são nas pernas, e o local mais comum de começar é na chamada panturrilha ou batata da perna, que fica assim, então, endurecida e doendo, dolorida. E o outro sintoma mais comum também é o inchaço. É aquela perna que incha e vai mudando também, dependendo do grau de extensão da trombose, começa a mudar também até a coloração da perna. Mas os sintomas mais frequentes são dor e inchaço. A cãibra, ela está relacionada um pouco com a trombose, doutora? Porque você disse aí a famosa batata da perna, né? Às vezes, muitas das vezes a gente sente aquele formigamento, enfim, a cãibra está relacionada com a trombose? Não tem uma relação direta. É porque essa contratura que eu falo, que fica da musculatura na trombose, ela é uma contratura que você palpa a musculatura, ela é fixa. Ela não é como a cãibra, que é aquele acometimento mais temporário, né? Que é um episódio assim e que passa. A cãibra é menos relacionada, é uma contratura mesmo do músculo que está ali, com a sua circulação, vamos dizer, represada por um obstáculo que é um trombo dentro de um vaso sanguíneo, né? 3 fatores são importantes para desencadear a trombose. Um deles é a estase, que a gente chama, ou seja, é aquele sangue que fica mais parado. Por isso que ficar horas assentado, horas de pé parado, é um dos fatores que aumenta o risco. E se a paciente tem, por exemplo, varizes e varizes calibrosas, esse sangue parado ainda fica por mais lento ainda, mais estagnado. Outra coisa seria, então, o próprio sangue, elementos do sangue que fazem com que ele coagule, ou então uma desidratação, por exemplo, coloca o sangue, vamos dizer assim, para ficar bem fácil de entender, o sangue fica mais grosso e com mais tendência de formar a trombose. E a terceira, última, que são as 3 que fazem com que a trombose realmente aconteça, é uma inflamação da parede do vaso,
que pode ser provocado por diversos tipos de lesões. Doutora Solange, é claro que existem casos e casos, né? Mas quando o paciente ele precisa ser submetido a uma amputação, o que aconteceu ali com ele? A amputação, ela ocorre mais nas doenças arteriais, né? Que nós temos 3 vasos sanguíneos na nossa circulação. A artéria, a veia e o vaso linfático, que é um vaso que colabora com a drenagem venosa. Quando há um entupimento da artéria, que é o vaso que leva o sangue para a perna, então deixa de chegar o sangue na perna. Então essa perna necrosa, ela morre, então ela tem que ser amputada, cortada. Infelizmente, isso é uma falência que a gente nunca quer que aconteça com o cirurgião vascular e com o paciente. Agora, na trombose venosa, pode chegar num caso de perder uma perna, mas é um caso de uma trombose venosa extremamente grave e extremamente extensa. E hoje nós temos muitos medicamentos, muitas formas preventivas também mecânicas, para se evitar casos tão graves, né, que ficam sendo assim, com um percentual muito baixo. Ok, doutora Solange, infelizmente nós teremos que finalizar a nossa entrevista, as dúvidas são muitas, trombose é um assunto bastante amplo, uma doença que engloba muitas dúvidas, acredito eu, tanto para os pacientes, tanto para as pessoas que também querem prevenir contra essa doença. Doutora Solange Evangelista, de Belo Horizonte, muito obrigada pela sua participação e espero que você participe conosco mais vezes em outras oportunidades. Com toda certeza, eu teria o máximo prazer de estar com vocês mais vezes. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí no seu programa. Muito obrigada, doutora Solange. Obrigada. Agora a gente vai para um breve comercial e daqui a pouco a gente vai receber aqui nos estúdios a doutora Cristina Teixeira, que é ginecologista, e vai falar sobre gravidez na adolescência. De volta no programa Mais Saúde, agora recebendo aqui nos estúdios da NTV, doutora Cristina Teixeira, que é ginecologista. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui falando sobre assuntos que interessam a todo mundo, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que tá dando uma reviravolta muito grande nos tempos de hoje, né, doutora Solange? Que é a gravidez na adolescência. Eu vou começar a nossa entrevista te fazendo uma pergunta. A gravidez na adolescência, ela já é considerada um problema de saúde pública, doutora Cristina? É um problema de saúde pública, é um problema que o mundo inteiro lida com isso, mas é um problema muito maior nos países em desenvolvimento, porque um dos fatores de risco para a gravidez na adolescência são as condições, as baixas condições socioeconômicas, o que torna tudo muito pior. Agora, doutora Cristina, é bom a gente começar a nossa entrevista falando sobre os principais métodos anticoncepcionais. Sim. Sempre informar o nosso telespectador, a nossa telespectadora, porque eu acredito que muitas adolescentes hoje em dia, elas não sabem, não conhecem todos esses métodos, não é verdade? Olha, toda vez que a gente fala sobre gestação, a gente tem que pensar em planejamento familiar. Tem trabalhos no mundo inteiro mostrando que o principal fator prognóstico é a gestação ter sido planejada. A gente consegue evitar muitas complicações inerentes à gestação, conseguindo planejar e fazer a preparação antes, a identificação de fatores de risco antes de engravidar. Se preparar para fazer um bom pré-natal. A gente consegue isso com os anticoncepcionais. A Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão, depois de um grande estudo com um grande número de pacientes, que na adolescência a gente tem que optar primeiramente pelos contraceptivos de longa duração, que são DIU e implante. Então, sempre dar preferência a esses métodos para as adolescentes. Esses implantes seriam o quê, doutora? O famoso chip, que é conhecido. É um implante hormonal que coloca aqui no antebraço e funciona por 3 anos. O DIU tem o DIU com hormônio, que dura 5 anos, e tem o DIU de cobre, que dura 10 anos. Todos eles muito eficazes,
custo-benefício muito valioso e a gente consegue, através dessa ação, diminuir tanto a gravidez na adolescência quanto as complicações inerentes à gravidez. Esse método de implante aí, doutora Cristina, ele é acessível para todo mundo? Não, ele é bem complicado. Mas já existe aqui no Brasil vários municípios que a gente já consegue oferecer pelo SUS. Então, a gente tem esse trabalho de tentar... As burocracias que tem no Brasil, não é fácil a gente colocar uma nova medicação. Mas o DIU de cobre tem ampla oferta. Agora, as pílulas, doutora Cristina, elas são um pouco eficazes, mas também aí depende da paciente, de estar lembrando Sim. todos os dias, de estar tomando o medicamento no horário correto, sem interrupções. É um método mais complicado para essas mais esquecidas, não é verdade, doutora Cristina? Olha, o contraceptivo oral hormonal, ele é muito importante, ele é muito acessível, é barato, o SUS fornece ele com pouca burocracia, é acessível e é eficaz. Mas a eficácia depende da adesão ao tratamento, né? Então, a gente selecionando. A gente também tem os métodos hormonais injetáveis, que são bem legais também. Mensalmente. E tem o mensal e tem o trimestral. E tem muita coisa nova sendo estudada e lançada por aí, que eu acho que em breve a gente vai estar oferecendo mais coisas para essas meninas aí bem interessantes. É interessante falar, doutora, que existem vários métodos para as mulheres estarem evitando a gravidez aí precoce, também a gravidez inesperada. Isso. Mas a falta de informação, você acredita que seja esse o problema? Tem a falta de informação, que hoje em dia, com acesso à internet, não é o principal. O principal que eu acho são o acesso ao método e os tabus envolvidos, que normalmente as famílias acham que se levar a garota ao ginecologista e começar a usar, vai estar estimulando a vida sexual. Então, a gente tem que entender que não é isso. A gente tem que trabalhar essas adolescentes e, no momento que elas acharem que tem que iniciar a vida sexual, elas já têm que estar evitando. Mas, na maioria das vezes, o início da vida sexual acontece antes do início da contracepção. Aí, na hora que a gente já vê, já foi. Então, acho que esse trabalho tem que ser feito nas escolas. A menina tem que ter acesso e liberdade para pedir eu quero uma consulta para conversar sobre isso. Não necessariamente ela vai sair dali com a prescrição do método contraceptivo, mas ela pode sair com as orientações acertadamente para ela saber o momento exato dela começar a usar o contraceptivo. Não esquecendo do uso da camisinha. Com certeza. Porque a gente tem que pensar nas doenças sexualmente transmissíveis também. Doutora Cristina, as adolescentes, elas têm mais facilidade de engravidar? Não necessariamente. A gente tem que pensar numa questão de maturidade hormonal. Tanto que, se a gente for falar de risco de gravidez, o mais importante do que a idade cronológica da paciente é o tempo que ela tem de menacme, que é o período fértil da mulher, que é a partir da primeira menstruação até a menopausa. Então, enquanto a mulher está exposta ao risco de engravidar, onde ela tem os ciclos menstruais ovulatórios, chama menacme. Então, se tem mais de 2 anos que ela teve a primeira menstruação, ela já tem um eixo, um trato genital maduro. Então, acaba que meninas estão mais envolvidas. Talvez você tenha uma menina de 12 que corra menos risco que uma de 15, porque tem mais tempo que ela menstrua. Entendi. Doutora Cristina, a gente está falando muito de adolescente. Vamos só esclarecer aqui, a partir de qual idade a menina é considerada uma adolescente? Olha, por definição, é dos 11 aos 20. Mas a gente tem que lembrar que em algumas meninas a maturação sexual pode começar aos 7 anos sem ser precoce. A gente só considera que a primeira menstruação veio precocemente antes dos 9. E hoje em dia a gente está tendo um desenvolvimento mais cedo das meninas. Então está cada vez mais comum a gente ver aquela menina que menstruou ainda novinha.
Não é problema, acontece, elas sempre vão ter aquela parte, o estirão, vão crescer, vão amadurecer e menstruar. A partir daí, ela pode ter uma gravidez se iniciar atividade sexual. A gravidez na adolescência, ela pode estar oferecendo riscos mais graves para a adolescente, doutora Cristina? Todas as vezes que a gente fala em extremos etários, tanto na adolescência quanto a mulher um pouco mais velha, eu não gosto de falar isso, porque o risco aumenta a partir dos 35 e as mulheres ainda estão jovens com 35. Mas nos extremos etários, a gente tem que lidar com algumas situações que acontecem mais vezes. A adolescente, ela está vivendo um período de maturação hormonal, de crescimento, de crescimento mesmo do organismo, da mama, e a gravidez pode alterar esse desenvolvimento hormonal. Bem como a gente também nota que as adolescentes complicam mais quando elas são muito baixas ou com o IMC muito diminuído. A gente também pode ter essas dificuldades. E, além do mais, a gente pode conviver com a pré-eclâmpsia mais vezes, na menina com a idade precoce, e também tem a desestruturação da vida psicossocial daquela menina que não está num ambiente muito favorável para ela iniciar uma vida adulta. Que quando você é mãe, você inicia a sua vida adulta. Então, entra a parte psicológica também, né? E até tudo, porque a maioria desiste da escola. Então, isso pode perpetuar uma situação de dificuldade econômica. A gente sabe que o grau de escolaridade materna está inversamente proporcional à mortalidade infantil. Então, o país do mundo onde a gente tem a maior escolaridade materna é o país que tem a menor taxa de mortalidade infantil. Então, aquela mãe que se cuida, que está bem, que tem estudo e que trabalha e que é independente, que tem condições de oferecer alguma coisa para o filho, alguma coisa financeira, social, estabilidade, porque alguma coisa ela oferece, que é amor, né? Mas a gente tem as outras questões envolvidas nisso. Então, a gente nota que isso afeta até no desenvolvimento da criança que está chegando. Então, além dos aspectos físicos da saúde, tem um aspecto psicológico, social, e que a gente fala muito que um dos principais fatores de risco da gravidez adolescente é aquela menina que foi filha de uma mãe adolescente. A gente sabe que essa história vai se perpetuando. As condições desfavoráveis que expõem aquela menina a esse risco são mantidas. Está todo mundo envolvido ali. Isso. Doutora Cristina, a gravidez na adolescência, ela pode afetar o desenvolvimento físico, a fase de crescimento dessa menina? Totalmente. O desenvolvimento hormonal, a gente fala em fase anabólica. É a fase onde você está construindo. Então, essa menina que está na fase anabólica dela vai desviar a energia, os nutrientes do corpo dela para uma fase anabólica do neném que está crescendo na barriga dela. Então, vai tirar coisas dela, e a natureza faz isso, porque a natureza privilegia o neném em tudo. Tipo assim, uma mãe que tem anemia por falta de ferro, para o neném não falta ferro, não. Vai espoliando da mãe. A natureza privilegia aquele ser que vai perpetuar a espécie. Então, tipo assim, a questão é multiplicar para manter a natureza se renovando. Então, o nosso corpo, que é animal como todos os outros animais, vai privilegiar o neném em detrimento da mãe. Uma adolescente que está numa fase em que ela está precisando muito disso, não é o momento correto de abrir mão desses nutrientes. Doutora Cristina, o assunto é muito amplo. Muito amplo. São muitas as dúvidas. Nossa. E tem muitas coisas que estão relacionadas a esse assunto. Tem polêmica, tem... Muita polêmica, Exato. Principalmente polêmicas. Doutora Cristina, mas infelizmente nós teremos que finalizar
O tempo poderia ser maior, mas a gente pode estar te recebendo aqui mais vezes e também marcaremos provavelmente uma entrevista para falar sobre esse assunto, né, para os nossos telejornais. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no programa, pela sua disponibilidade em Obrigada pelo convite. Ajudando a todo mundo aí. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Sempre bom essa oportunidade. Muito obrigada. Finalizamos mais um programa Mais Saúde, com participações especiais e também com assuntos muito relevantes e importantes para toda a sociedade. Muito obrigada a todos os telespectadores que participaram conosco e também que nos assistiram. Ficamos por aqui e até o próximo programa Mais Saúde, toda terça-feira às 18 horas aqui na NTV.